Não, não faz isso. Não faz isso não, não. Teatro é óbvio. É voltar a ser criança, deixar o que é de mais verdadeiro na gente, ir pra fora pra gente criar alguma coisa bonita. Eu consigo escutar meu coração. Quando eu vou entrar no palco e quando eu vejo as pessoas me olhando, é nesse momento que eu me sinto viva. Eu sinto que eu estou viva. Teatro é o talento cru, né? Ele não permite edições. Então quando você sobe no palco, você é aquilo. Eu acho que o teatro realmente me devolveu a vida, de verdade. É o verdadeiro amor da minha vida. Poxa, Joseph, a vida melhorou. A vida melhorou um bocado. Comecei a fazer teatro quando eu tinha 12 anos, no clube de teatro da minha escola de inglês. E eu entrei sem querer, me inscreveram sem a intenção, não estava planejando. Mas eu acabei entrando, fazendo parte, e foi uma coisa que virou parte da minha rotina muito rápida. Em um intervalo muito curto de tempo, duas pessoas conhecidas me falaram sobre teatro. Falaram bem das aulas de teatro e perguntaram por que eu não fazia teatro. E eu não sei se foi um sinal, mas duas pessoas falando a mesma coisa em um intervalo curto de tempo e não é uma coisa que se ouve todo dia. Então eu entendi como se fosse um sinal. E realmente recebi bem aquela ideia, procurei e assim eu encontrei a princípio teatro musical, que para mim, em tese, seria unir o útil ao agradável, porque eu teria aula de teatro e também aula de canto. Então foi uma oportunidade de conciliar ambos. Minha iniciação teatral ela aconteceu mais ou menos nos meus 15 anos. Antes disso, a minha mãe sempre insistia: Gabi, faz teatro, isso é muito sua cara. Combina muito com você por eu ser uma pessoa muito extrovertida. Mas aí eu sempre falava, não é muito pra mim, eu nunca me vi muito nessa posição de atriz, assim, nunca foi uma coisa que eu idealizei. E foi em 2021, com 15 anos, que eu realmente comecei no Drama Club da ABA. E assim, eu me apaixonei, né? Quando eu apresentei pela primeira vez, eu tive a certeza, assim, o meu coração batendo forte, eu fiz, é essa sensação que eu quero ter pro resto da minha vida. Desde que eu me entendo assim por gente, eu gostei muito de arte. Tenho uma mãe também que gosta muito de arte, que é artesã, então acho que puxa um pouco do sangue também. Então passei 10 anos fazendo teatro no colégio. E depois comecei o teatro musical, que foi pelo Drama Club, que desde 2018. Então tô nesse meio assim há uns 12, 13 anos. E assim, quando eu era mais nova, eu fazia aqueles shows pra família, sabe? E aí, tanto com canto quanto com teatro. Eu organizava, pegava os meus primos tudinho e juntava todo mundo pra fazer um show. Aí quem coordenava todo mundo era eu. Aí acabou que meu pai, minha mãe foi percebendo essa vontade que eu tinha. E a minha prima começou a fazer teatro. Aí eu olhei assim e fiz, caramba, gostei disso aí.
foi no Drama Club que ela começou e foi uma sementinha que foi apontada na minha cabeça em relação a isso. Em 1772 já existia uma casa de espetáculos, chamada Casa da Ópera, que é uma das primeiras construídas no Brasil. Pernambuco também é muito conhecido por ter grupos de teatro, né? A gente já teve muito mais do que tem hoje. Mas quando se pensa na história do teatro brasileiro, a referência para grupos de teatro, eu digo pessoas que trabalham há muito tempo juntas, com um conceito estético assim definido, com a pesquisa continuada, sem dúvida Pernambuco é um dos destaques. Também tem outra coisa, que quando a modernidade chega na cena brasileira, também Pernambuco está lá, com o Teatro de Amadores de Pernambuco. Então a gente tem uma relação profunda com o teatro. A forma mais interessante de se fazer teatro, eu acredito que é em grupo. Mas às vezes o que é mais difícil no teatro não é a falta de grana, não é a falta de criatividade, mas é a convivência. Não é fácil você manter um grupo 5, 10, 15, 20 anos, né? Eu sempre tento prestar atenção nisso, assim, como a arte afetou e afeta as minhas amizades, as minhas relações que eu tenho hoje em dia. E sempre me faz pensar muito justamente no porquê de eu ter escolhido isso pra mim, sabe? Porque eu tento, eu acho, assim, viver uma vida fundamentada nisso, no sentimento e no me relacionar com o outro, é o que mais importa pra mim, assim. Falando especificamente da arte cênica mesmo, porque a preparação que vem por trás é totalmente fundamentada na relação com o outro. Não existe teatro sozinho, não existe não trabalhar em equipe e, assim, ter crescido justamente percebendo, caramba, isso aqui não existe se eu estiver sozinha, isso aqui não tem como fazer se todo mundo não estiver ali. Mudou minha forma de enxergar o que eu quero pra mim, o que eu quero pra minha vida e as pessoas que eu quero ter perto. Desde 2017, final de 2016, 2017, que eu tenho uma depressão bem grave. Essa depressão acaba que não me deixava viver, assim, de verdade. Era bem complicada. Eu não saía de casa, eu tinha pensamento suicida, eu me machucava, já cheguei a parar no hospital. Eu achava que eu não ia chegar aos 18 anos. Eu tinha certeza absoluta que eu não ia chegar aos 18 anos. E aí, quando eu entrei no drama, muitas vezes eu ficava tipo, não, eu tenho que aguentar até sexta só, porque sexta tem teatro. E aí eu ia pro teatro e, tipo, me sentia muito melhor. Muito melhor. Parecia que a pessoa depressiva que eu era não estava presente naquele teatro, entendeu? Nos ensaios e tudo mais. E aí eu percebi que quanto mais eu ia, quanto mais eu fazia, melhor eu ficava. Foi o ano, inclusive, que começou a minha melhora, que foi em 2019. Foi o ano que eu entrei no teatro, foi o ano que eu comecei a melhorar aos pouquinhos e hoje em dia eu tô bem melhor mesmo. E assim, se não fosse o teatro, eu tenho certeza absoluta que eu não ia estar aqui, não. Eu fui num dia normal no shopping com minha irmã e minha mãe. E um momento, minha irmã falou, acho que eu vou desmaiar. Ela simplesmente encostou na lixeira e desmaiou. Ela não chegou a convulsionar, mas ela teve uma tremedeira assim que me assustou bastante. E eu entrei em desespero no shopping, muita gente me acalmando, gente que eu não conheço. Depois disso, por um ano, eu comecei a parar de sair de casa. E basicamente, acho que o momento muito grande que eu meio que encarei isso foi em 2018, que eu fui chamado por Luan, que é o nosso diretor ainda de teatro musical. Ele falou, vamos e tal, vai ser legal, a gente vai fazer High School Musical. E apesar de eu ainda estar nervoso, acho que não tanto pelo trauma, mas, tipo, ter saído do trauma, isso é uma coisa nova, assim. Talvez inconscientemente ainda tava. Mas eu encontrei um ambiente tão descontraído, um ambiente tão legal, gente da minha idade. Então acho que o teatro, ele me proporcionou, foi o primeiro desafio que eu encarei depois de um trauma que eu tive. Por sorte, me proporcionou os melhores amigos que eu tenho atualmente, sabe? Então... Eu acho que o processo de ensaio ele é muito interessante.
porque eu me sinto muito ali. Eu sou Gabi, ou eu sou personagem X, Y, ali. Eu posso estar aqui como Gabi, eu vou dar uma respiração e eu vou entrar nesse fluxo. E a partir nesse ensaio, eu vou me tornar outra pessoa. Lógico, eu tô usando meu corpo, né? Eu tô pensando como Gabi, enfim. Mas eu sou uma máscara. Então, quando eu ensaio, eu me desconecto de tudo que me aflige, de tudo que me assusta, de tudo que eu gosto também, né? Eu me separo de tudo isso e eu me torno outra pessoa. Uso o meu corpo de formas que eu não usaria como Gabriela. E às vezes eu me torno mais Gabriela fazendo outras pessoas do que quando eu tô comigo, sempre. Nos figurinos, assim que eu, provei o figurino, tanto figurino quanto peruca, realmente tudo. Primeiro que eu me senti muito bonita e pareceu que esse efeito de realmente mudar de pessoa triplicou, sabe? Quintuplicou, era como ali, realmente vestida, realmente o resquíciozinho que tinha de mim não tinha mais. É muito bizarro isso, mas é muito massa. Eu acho muito massa, muito legal. É uma sensação que eu não troco por nada. Eu diria que nas coxias, quando a gente está fora, o coração palpita, a ansiedade bate mais forte. Mas é quase como se quando a gente entrasse no palco não fosse mais a gente, já fosse o personagem que estivesse ali. E as coisas assim desenrolam por elas mesmas. E no final fica até aquilo, aconteceu e dizem que aconteceu. Então depois eu vi o vídeo das filmagens e realmente era eu que estava lá. Vamos fazer Mamma Mia? Eu fiquei tipo, meu Deus do céu, será bom? E no processo de construção da peça e do personagem, eu vi que era um negócio muito bom. A peça era algo muito bom, a peça era algo muito jovem em si, então pra mim foi algo muito legal. Foi uma peça que a gente conseguiu entregar de uma maneira incrível, é uma peça que eu tenho muito orgulho, sabe? Parece um pouco encaritivo, tá? My name is Eddie, como je m'appelle? Bonjour, Eddie, enchanté de faire votre connaissance. Bon appétit! Quando a gente descobriu que ia ser o Wicked, eu sabia muito pouco sobre o musical, assim, quase nada. E aí que eu fui ver realmente o que era. Fui assistir o musical e tudo mais. Eu olhei assim e fiz, Deus, a gente não vai conseguir fazer. A gente não vai conseguir fazer. Eu acho muito que o Wicked é o retrato da sociedade. Meu Deus, muito. Principalmente isso de não gostar do que é diferente, porque isso foi o problema da Elphaba. Todo mundo na escola não gostava dela, pelo simples fato dela ser verde. Isso relata muito o que a gente vive hoje, sabe? Qualquer coisinha diferente faz as pessoas assumirem certas coisas sobre você e tudo mais. Eu entrei no elenco em meados de março e nossa apresentação foi em julho. Foram 4 meses e meio aos sábados, às vezes aos domingos, um tempo curto, mas que magicamente deu muito certo. Vocês terão uma nova mãe. Uma nova mãe? Conversamos ontem à noite e acertamos tudo. Seremos muito felizes. Todos os grupos são importantes, independente de serem amadores ou profissionais. A gente começa como amador, a gente começa como estudante, a gente começa ligado a uma igreja, a gente começa ligado a uma escola. Num determinado momento você percebe que é aquilo que você quer para a sua vida. Então esses grupos eles são muito importantes, porque é ali que a gente descobre, a gente que está fora descobre talentos. Eu vou dar o exemplo do Festival Estudantil de Teatro e Dança. Um jovem artista que consegue se destacar ali, ele acaba sendo convidado a trabalhar. Então esses grupos eles são fundamentais para que o teatro possa ser oxigenado, porque muita gente que vai virar profissional saiu dali. Então eu sou totalmente favorável a que esses grupos existam. Eles precisam se apresentar.
find the prettiest girl who'll give her a whirl. Right on down. And I'm going to get Juliana. And then I'm going to surprise myself. Teatro é maravilhoso. Você poder viver uma outra vida que não a sua. Eu acho que deveria estar na lista de todo mundo fazer pelo menos um espetáculo de teatro uma vez na sua vida, para entender. Tem coisas que a gente não consegue dizer perfeitamente. O teatro se tornou tudo, sabe? Tudo mesmo, assim, pra mim. O teatro é tudo. Pra mim, hoje, o teatro é uma parte de mim. Tipo, por que você tem esse rim? Eu nasci com ele. Eu encontrei no teatro a forma de me expressar. Então, muitas angústias eu boto no teatro, muitos estresses eu jogo no teatro, muitas felicidades eu jogo no teatro. Ele me mantém vivo. O teatro ele me mantém vivo. Sem o teatro eu não ia estar aqui, sabe? É absolutamente tudo pra mim, assim, tudo. Se eu paro de fazer, eu acho que parte de mim vai embora. Porque virou parte de mim. Já virou parte de quem eu sou, então... É onde o humano, por essência, assim, é valorizado. E é isso que a gente tem, sabe? O que a gente tem nessa vida tão curta é a gente, é o nosso corpo, é o nosso pensamento. E por que eu não ia querer estar num lugar que justamente valoriza isso e transforma isso numa coisa bonita, é isso que eu falei. Tipo, não existe não querer isso. Na minha cabeça, teatro é óbvio.